colocar de pé para fazer essa leitura, Deuteronômio 10, do 12 ao 17. Vou acompanhar com você aqui na leitura. Vamos fazer o seguinte, eu leio um, vocês leem outro, tá bom? A leitura alternada. E agora, ó Israel, que é que o Senhor, seu Deus, pede de você, senão que tema ao Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que ame e sirva ao Senhor, ao seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. E que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje criou para o seu próprio bem. Ao Senhor, ao seu Deus pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. No entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou, e a vocês, descendentes deles, que escolheu entre todas as nações, como hoje se vê. Sejam fiéis à sua aliança em seus corações e deixem de ser obstinados. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Fala aos nossos corações, ó Deus, ilumina a nossa vida, a nossa jornada de fé neste mundo, ó Pai. Capacita a Tua igreja, alegra a Tua igreja, ó Deus, renova as nossas forças, em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade no seu lugar. O capítulo 10 de Deuteronômio é aquele momento em que Moisés precisa refazer as tábuas com os 10 mandamentos. As tábuas tinham sido feitas de um material, elas tinham se perdido e agora Moisés está fazendo de novo em pedra. Agora criou uma arca e colocou essas tábuas ali naquele lugar, representando um concerto eterno, uma aliança eterna com o Senhor através das expectativas de Deus para os seus filhos, os 10 mandamentos. E ele continua nesse momento em que Deus está falando com o povo, é Deus falando com o povo. O povo ouvindo isso, as tábuas sendo apresentadas, o Deus eterno através do seu profeta Moisés profetizando. Mas eu creio que essa palavra serve para a igreja de Jesus em nossos dias, porque nós somos o Israel de Deus em nossos dias, nós somos o povo de Deus. Aquela história, ela serve agora como princípios espirituais para a nossa vida. E eu creio que nós estamos aprendendo aqui, vendo um Deus enorme, maravilhoso, lindo demais. Um Deus que nos ama profundamente. Quando o Senhor tira o povo do Egito, Ele não tinha se revelado, Ele não tinha colocado a sua lei primeiro. Veja que coisa linda. Ele tirou o povo da escravidão. Porque algumas pessoas acham assim, olha, primeiro vamos fazer o seguinte, se vocês me obedecerem, eu vou tirar vocês do Egito. Não foi isso que aconteceu. Veja a graça de Deus. Ele tirou o povo do Egito. Quando chega lá em Êxodo, no capítulo 20, é que ele diz assim, eu sou o teu Deus, aquele que tirou da terra do Egito. E aí fala dos 10 mandamentos. Então veja que graça maravilhosa de Deus. Ali, depois de criar esse contexto, essa segurança, Ele foi lá e deu a sua palavra. Assim é na nossa vida. Ele primeiro nos salvou, nos atingiu, fomos sensíveis, estávamos admirados por essa palavra. Amém? Amém. Admirados, vivendo o primeiro amor, tão motivados. Quem conhece aqui primeiro amor de novo convertido sabe o que eu estou falando, né? Quem viveu isso, né? Tão cheios, vontade de ganhar toda a família para Jesus, de compartilhar a fé com todo mundo, impactado. Tudo faz sentido na fé, na Bíblia, nas músicas, tudo, né? Você vive um estado assim, parece um alucinógeno que você tomou, mas é a presença do Espírito Santo na vida da pessoa, motivando ela para um novo tempo, uma nova vida. É a atuação do Espírito Santo agindo na vida daquela pessoa. Meus irmãos, quando estamos admirados por Deus, é claro, é marcante que a pessoa está grata por Deus. Essa é uma das características. Esse é o testemunho que eu vejo. Quando ele está no estado de admiração, ele demonstra isso. Pouco que você fala,
ele já deixa um pouco das suas preocupações e fala assim, verdade, olha, eu estou muito grato a Deus. Ele tem uma existência grata, ele acorda grato, porque ele continua mantendo a sua admiração por Deus. Aquelas pessoas que mantêm a sua admiração por Deus, elas são dependentes de Deus. Pode ver, quem está frio nisso não depende mais de Deus. Mas quem mantém uma admiração por Ele, olha para Deus, sempre sabendo que Deus tem o melhor para a vida da pessoa. É quando estamos admirados por Deus que nós somos sarados, curados. Sabe o que acontece no Retiro de Ser Novo? Quando você para ali, rapidinho, aquela sua concentração, aquele volta a afinar essa admiração que você volta a ter a Deus. E ali, Ele vai te curando pela palavra. A palavra não tem empecilhos. Cada ministração daquela é um texto bíblico. Mas eu ouço o texto durante a semana. Mas você não estava tão paradinho na presença dEle, tão admirando Ele como deveria estar. E vai falando, e vai entrando, e mudando, e transformando a nossa vida. Somos saudáveis quando admiramos a Deus. Quando a gente mantém essa admiração pelo Senhor, nós somos avivados. Porque o Espírito Santo é uma referência para quem está vivendo a admiração. É impossível. A Bíblia fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E só faz isso quem mantém essa admiração pelo Senhor. A gente quer estar próximo. Quem é que não gosta de ficar perto de uma pessoa legal, uma pessoa que você ama? Quando você está admirado, você gosta de estar perto dele. Quando você está perto de Deus, você está avivado, porque é a pessoa do Espírito Santo que está perto de você. Por exemplo, eu uso muito essa metáfora aqui. Eu vi um parafuso que você coloca ao lado de um ímã. Um parafuso e um ímã. Parafuso é parafuso, ímã é ímã. Aí você coloca o parafuso numa caixa de sapato, coloca lá na garagem sua, numa prateleira, e no outro dia, passa a noite, no outro dia você vai lá, abre a caixinha. Quando você pega aquelas duas coisas, está o ímã ali, mas o parafuso agora vira o ímã. As propriedades do ímã passaram para aquele metal, ele virou. Quando a gente está perto de Deus, as propriedades de vida, porque Ele é a vida absoluta, começam a contagiar a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós permanecemos crescendo. Essa é uma característica em estar admirado pela palavra, admirado por Deus. Olha, quando o crescimento espiritual está interrompido, é porque também interrompeu essa admiração por Deus. Porque é igual a luz do sol, que vai dando a força e a capacidade daquela plantinha ali, que foi uma semente, brotar, cortar o solo, crescer, ela germinar, ela crescer, e a luz do sol está ali. Assim é a luz de Deus na vida, quando a gente continua sempre olhando para Ele, vivendo admirado por Ele. Nós somos abençoados e vitoriosos por causa dessa maneira maravilhosa que o Senhor age na nossa vida. Volta lá o texto, para a gente dar uma olhadinha rápida. É isso que Deus está falando. Olha para mim, gente, olha como eu sou. Olha a minha natureza, olha os meus atributos. Se vocês viverem o que eu estou falando, se vocês se relacionarem comigo, viverem admirados pela minha palavra, a vida de vocês vai mudar. Vocês não são esses escravos do deserto que vocês eram, não. Estão entendendo a comparação de Deus? Vocês não são os escravos dessa sociedade sem Deus. Deus está dando poder para vocês serem mais do que vencedores. Amém. É isso que Ele está falando. E aí Ele está dizendo, olha assim, eu sou o seu Deus, né? Eu peço a você, vivam temendo ao Senhor. Quando a gente está admirado, a gente tem um respeito por Deus, né? Ande em todos os caminhos com o Senhor, sirvam ao Senhor. Eu acho legal que em inglês, né, a palavra culto a gente trouxe do latim, os americanos trouxeram outra palavra. Culto, como é que é, irmã Doris, em inglês? Service, né? Serviço. Porque a gente não entende. Quando a gente vem cultuar a Deus, na verdade, nós estamos oferecendo um serviço a Deus. E assim é a vida nossa. Nós estamos servindo a pessoa numa atitude de adoração ao Senhor. Sirva a Deus, ao seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, não é de qualquer jeito. E fala, eu e você temos vivido uma vida espiritual com pouco do nosso coração, com pouco ou com toda a alma, de todo o nosso coração. Você vai querer fazer com a sua própria força, não vai dar, mas se você estiver admirado por Deus, continuar, você vai viver isso. Que obedeça aos seus mandamentos, aos seus decretos, que hoje lhe dou, para o quê?
Para quê? É o finalzinho. Para que ele deu mandamentos para a gente? Foi para o nosso mal, não foi? Foi porque ele é um Deus cheio de caprichozinhos, assim. Esse pessoal vai comer na minha mão aqui, vai ver. Esses miseráveis vão ver. É isso que ele fez? Para o bem da gente. Na verdade, só se fosse por isso mesmo. Porque o universo tem trilhões de galáxias. A gente é uma poeira cósmica. O que é que Deus ia ver na gente? Ele fez porque Ele ama a gente. Ele colocou a sua imagem na vida da gente. Ele é alvo do amor para o nosso próprio bem. Então, a Bíblia, a palavra de Deus é isso. Vamos seguir. Depois eu falo mais sobre isso. Ao Senhor, o seu Deus, pertence. Olha como Ele é grande. A gente fica aí. A gente idolatra o nosso problema, não é não? A gente gosta de curtir os probleminhas da gente. Sério, parece uma televisão que não desliga na cabeça da gente. A gente tudo problematiza demais e aumenta demais. Mas olha o que ele está falando. Eu sou o Senhor, pertence a mim os céus. Né? É mais alto, né? Os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe, tudo isso é dele, ele é dono. Ele é um ser admirável, não é, gente? Repete comigo, ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Ele está em todo lugar. Ele está em todo lugar. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Olha como o nosso Deus é onipresente, onipotente, onisciente. É maravilhoso o nosso Deus. E ele é amor. Por isso que ele fala, para o bem de vocês. Eu fiz isso por amor a vocês. No entanto, o Senhor amou os antepassados. Ele está falando aí desde Abraão, quando ele colocou a promessa. Deu aos pais passados e a vocês, descendentes deles. Escolheu entre todas as nações, como hoje se vê. Essa promessa para nós. Hoje, o Israel de Deus, o povo de Deus, não é mais só a nação politicamente constituída. O Senhor, Ele ampliou essa bênção. Nós fazemos parte da videira agora. E podemos nos aplicar como uma nação nova, porque no meio das nações nós somos o povo de Deus. Amém. Uma nação, um povo escolhido de Deus. Sejam o quê? Fiéis à aliança. Em seus, é na sua mente só que Ele está falando? A gente precisa de fidelidade aonde? Dentro. Vocês estão entendendo que essa vida espiritual, ela não é uma ciência exata. Ela não é um conceito que entra. Ela é vida. Ela é vida. Ela é amor. Ela é relacionamento. Deixem de ser obstinados, porque a gente é cheio daquela vontade contra Deus, cheio de rebelião contra Deus. Deixem de ser isso. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus dos deuses, soberano dos soberanos. Quando a gente olha para essas características do Senhor, nós admiramos Ele. Soberano, grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é maravilhoso, não é? Você pode homenagear Ele aqui hoje à noite? Ele é digno de louvor, toda honra. Amém. Como podemos manter essa admiração pelo Senhor? Lendo e meditando nas Escrituras, porque ao ler essa passagem, por exemplo, a nossa admiração ao Senhor foi renovada, não foi não, gente? Se você está lendo pelo Espírito, se você não leu de maneira simplesmente racional, mas se você colocou a sua alma nessa leitura aí, a sua alma já foi alimentada e ela passou a voltar a admirar um pouco mais do que você estava admirando na outra leitura. Então a palavra de Deus é assim. Então, investamos no nosso devocional, gastemos vida na leitura e na meditação. Nós estamos vivendo um novo tempo devocional, de vida espiritual na nossa vida. Nós estamos chamando de mapa. Não dá tempo de explicar tudo isso, mas é um acróstico, são as 4 primeiras letras de 4 palavras. Que significa meditação, abrir, planejar e avaliar. O que significa que quando você lê o texto bíblico, você obrigado, olha aí, obrigado, é rápido essa equipe, não estava no original não, não estava nada chegado. Então quando a gente começa a ler o texto, Deus fala ali. Então na nossa vida, no nosso dia a dia, a palavra é o instrumento que Deus usa também para falar aos nossos corações. A gente para meditar. E a gente abre para a vida, isso abre para as pessoas, compartilha, e ela passa a ser um alvo na nossa vida. Pode parar por aí que eu não vou ter tempo para explicar o resto não. Mas eu quero explicar o seguinte, nos nossos grupos de vida, o que a gente está fazendo? Meu grupo lá, meu grupo é uma bênção, viu? Se vocês quiserem vir aqui, olha,
Avenida Santos Dumont, é o segundo imóvel ali que tem. Apareça lá, quinta-feira à noite, maravilhoso, edifício Praia de Itatuba, um negócio assim, né? Aqui. Mas tem aí no boletim, dá uma olhada no boletim que tem. É um pedacinho do céu o nosso grupo, viu? Mas nós temos mais 11 grupos de vida. Temos grupos de vida na Zona Sul, temos grupos de vida na Zona Norte, espalhados pela cidade. Participe de um desses. O que a gente combinou agora? A gente chega admirado já no grupo, porque a gente já chega com a leitura do texto. Então eu estou lendo agora Efésios capítulo 5, é a meditação dessa semana. Então está todo mundo do nosso grupo meditando nessa passagem. Quando chega lá no grupo, cada um escolhe um versículo da leitura. E 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, chega assim, olha, o que Deus está falando para mim é isso, isso, isso. E eu estou, nessa leitura, sendo desafiado a fazer aquilo, aquilo, aquilo outro. Repete as perguntas quando você olhar para o texto bíblico. O que Deus está falando para mim nessa palavra? Repete isso. O que Deus está falando para mim nessa passagem? Ele está admirando, ele está afinando aí o seu coração. E segundo, depois você repete, o que devo fazer após ter lido essa passagem? Repete isso. O que devo fazer após ter lido essa passagem? Isso traz uma alegria ao seu coração. Porque isso é maravilhoso, gente. Uma igreja que está reunida ao redor da palavra. Porque é assim que o povo de Deus há milênios vive. Ele vive servindo, amando, mas a palavra é um instrumento para que sempre a gente esteja admirado pelo Senhor. Sabe por que a igreja dos nossos dias ela tem vivido um desafio muito grande de viver uma experiência de frieza no seu coração? Vou dizer por quê. Porque a gente tem admirado mais isso aqui do que isso aqui. Meus irmãos, não tem jeito, a gente vai conviver com essas coisas, trabalha até com isso. Mas já que tem as duas coisas para fazer, que de algum jeito a gente possa admirar mais isso aqui do que isso aqui. Amém, gente? Amém. Lute por isso. Em nome de Jesus. Deixe as cores da palavra. Deixe a vida, a voz do Espírito que vem da palavra tomar conta do seu coração e curar você em nome de Jesus. Lembre-se, como você pode admirar Deus em segundo lugar? Se primeiro eu falei que é lendo e meditar, segundo é a oração. Vida de oração. Eu estou sendo muito impactado, não sei como a gente vai fazer, mas eu vou fazer. A gente vai fazer. Vamos fazer um relógio de oração aqui na igreja. 24 horas de oração. Deixa a gente criar primeiro esse grupo aí. Então você fala para mim, olha, bicho, pode deixar que de 7 às 8 é comigo. Pode ter 5, 10, 15 pessoas no mesmo horário. Olha, de 9 às 10 é comigo, outra 2 da manhã é com outra, não, 13 às 14 é comigo. De hora em hora, vários irmãos orando. Um relógio de oração aqui na nossa igreja. Que você entre lá, estou em oração. Esse daí, só para isso, a gente vai ter um grupo. Que a gente quer lá, estou aqui, sei lá o que a gente vai colocar. Estou segurando a tocha, estou aqui na oração, estou na brecha, entendeu? Estou passando aqui para o próximo e tal. E a gente vivendo essa experiência aqui na igreja. Amém? Amém. As intercessoras adoraram. Olha o rostinho delas ali, ó. As irmãs fazem parte aqui desse ministério de intercessão. Por quê? Porque a gente precisa viver admirado por Deus. A gente ora muito para que o Senhor resolva os nossos problemas. Você quer que Deus resolva? É Deus ao teu lado. É você vivendo admirado por Ele, você andando com Ele. É impossível, Ele vai estar com você. Você será mais do que um vencedor em Cristo Jesus. Mas a gente faz Deus de um office boy, um respondedor de orações. Quando Ele está propondo mais do que isso, Ele faz o que Ele te ama. Ele ama, Ele me ama, Ele ama você. Ele quer um relacionamento com a gente. Que você seja restaurado nesse relacionamento em nome de Jesus. Ora por isso que a gente vai fazer isso, amém, gente? Amém. A oração é importante. Hoje ainda eu quero orar pelo país. Não sei nem o resultado da eleição, mas a gente vem num propósito, essa semana de oração, vamos continuar orando aqui pelo nosso país hoje. Terceiro lugar, deixando-se encher pelo Espírito Santo. Eu falei de oração, eu falei da palavra de oração, agora eu quero falar deixando-se encher, que está junto com as duas outras coisas. E como eu me encho pelo Espírito Santo? A Bíblia, quando ela fala sobre encher, ela usa um verbo que é curioso.
ela fala assim, esse enchei-vos, ele está na forma, ele tem dupla forma, ele é passivo, ele tem um aspecto que é seu e outro que Deus faz. Então assim, ele, em português, me lembra quando o verbo tem as duas vozes, como é que é? Tem a voz passiva, ativa e tem a reflexiva. Vestibular, Alexandre foi fazer o vestibular. É o seguinte, você é o autor da ação, mas você também é o alvo da ação na sua vida. Enchei-vos do Espírito. Então, no original, esse verbo está dessa maneira colocado. Qual é a minha parte? A minha parte é fazer isso. Eu me exponho à palavra, me exponho à oração, e quem enche é o Espírito Santo da nossa vida. Amém. Eu vivo na comunhão cristã e eu sou cheio do Espírito. É inevitável que isso aconteça. A palavra vai trazer admiração e a gente vai falar, eu quero mais dele. Porque quando a gente gosta de uma comidinha, a gente não come mais? Ou você é diferente de mim? Seu santarrão, santo. Aí quando totalmente cheio de domínio próprio para comer. A gente come ali um salgadinho, meu Deus do céu, está gostoso demais, quero mais outro salgadinho. Quando a gente admira o Senhor, a gente quer mais dele cada dia. Amém. O Senhor não é nem perto do salgadinho, é muito mais gostoso do que isso, gente. Então deixe-se encher pelo Espírito Santo, se apresentando e vivendo a vida espiritual. Quarto lugar, viva pela fé. Como é que é isso? Viver pela fé? Porque nós temos uma fé salvífica, amém? Amém. Você apresentou uma fé ao Senhor. Mas a outra é aquela fé do dia a dia, que você precisa para caminhar. Eu quero fazer um acordo com você, que a gente saia desse jeito extremamente carnal de viver, que é contando só com a gente. Quem quer hoje se comprometer comigo vai viver pela fé? Amém. É o seguinte, olha, eu até sei fazer isso, eu até posso fazer isso, eu até tenho recurso ou não para fazer isso, mas eu quero ver Deus agindo na minha vida. Amém. Amém, aleluia. Senhor, por que eu estou num piloto automático para tudo? Não, Senhor, está aqui em oração essa questão, o meu trabalho, a empresa, o meu amanhã. Não, Senhor, dá sabedoria. Eu já fiz isso várias vezes, mas Senhor, me ajuda. Eu quero depender do Espírito Santo. E a gente vai ser até mais ousado. Amém, gente? Amém. Porque quando não estamos admirados por Deus, nós temos uma experiência muito medíocre. Pequena, que eu quero dizer, nesse sentido. Não do caráter, mas pequeno. Deixa eu lhe falar. Se você... Uma vez eu estava num ônibus e entraram dentro do ônibus, foram assaltar o ônibus. Eu falei, meu Deus, agora é minha vez. Começaram a assaltar lá da frente. Foi um arrastão. Né? Eu era solteiro ainda, estava namorando com Marília e eu tinha terminado um culto, peguei um ônibus ali na Gabriel Magalhães, estava voltando para casa. E ali, eu, estudante ainda, dentro do ônibus, e entrou ali, quando chegou ali no viaduto Joana Bezerra, foi invadido. Muita gente. Aí começaram a assaltar. Quem diria? Vai ser o próximo. Ainda desperto, abri o relógio, joguei no chão e corri o relógio assim, por causa assim. E só esperando a minha vez. Quando eu estou lá, vai chegando perto de mim um cidadão enorme, aqueles armários. Surgiu não sei da onde, sentou do meu lado aqui. Não sentou, meio inconveniente, ele estava meio suado, estava com aquelas camisetas assim, chegou assim, eu fez. Gostou. Após ele estava tão feliz, porque o cara era enorme, meu amigo. Aí começaram a assaltar, quando os pivetes chegaram assim, foram me assaltar, aí olharam para o cara que estava do meu lado assim, e o cara com aquela cara de mal, olharam assim, aí eles passaram, foram lá por trás assim, não vou me meter nada aqui, e deram a volta. Um cagaço de pivete. Deixa eu falar, quando a gente está do lado de Deus, admirado pelo Senhor, pode ter certeza que a gente tem outros sistemas de crenças e que a gente se desafia, e a gente se permite se desafiar no nosso dia. Que a gente seja batizado por essa fé em nome de Jesus. Não é petulância humana. E se for, está errado, porque a Bíblia fala tudo que não procede da fé é pecado. Mas você está cheio de projetos teus. Se isso não vier em nome do reino de Deus, e se isso não for um desafio para você, então você esqueça. Gente, a gente viveu muito dessas coisas aqui na igreja. A gente estava lá no imóvel pequeno, plantando a igreja, e a gente estava pagando 7 mil reais de aluguel, eu me lembro disso naquela época.
Eu falei, nós vamos sair daqui, nós vamos para um hotel, Deus vai estar aí, tem Flávio aí, tem muito pouca gente aqui, tem Guilherme. Tu era muito novo ainda, tu era um zigoto ainda, não, tu era novo aí, né? E tá aí o Flávio, e lembra disso. E nós saímos, fomos para o hotel Jangadeiro ali na beira-mar, e tudo aconteceu, Deus desafiou a gente não se acomodou. O que eu ouvi, pastor, você vai tirar, a gente está numa igreja, está tão bom aqui, o que a gente vai fazer ali? Não, nós vamos fazer, Deus vai dar uma vitória para ele. E lá, o número que era 1/3, 1/4 desse número, né, daquele culto, o nosso maior culto é o culto da manhã, mas era 1/4 daquilo que a gente tinha. O Senhor colocou os recursos, nós compramos esse imóvel aqui. Faça as mesmas coisas que você fazia e você vai obter os mesmos resultados. Ok? Estão entendendo isso? Por isso que Deus, Ele mexe na nossa vida, gente. Eu não estou aqui para falar, não sou coach, não. Eu estou falando pela palavra de Deus aqui. Muito do que acontece é porque as esperanças que deixam de acontecer na nossa vida, porque as esperanças se acabam em nossos corações. Porque a gente só olha para o tamanho do nosso braço. Por exemplo, nós temos uma expectativa que Deus quer nos usar de um jeito, mas, por exemplo, o homem, ele tem uma capacidade de liderar. E aqui não fica bem, não. Eu estou pela palavra de Deus, nem machismo. A mulher, ela foi abençoada por uma sabedoria, uma capacidade de administrar imenso. São coisas das quais o Espírito Santo coloca. E às vezes a gente se conforma, nada contra você ter um emprego simples. Mas se você entendesse que na palavra de Deus, o projeto de Deus é que você pudesse ser um líder, amém? Amém. Você investiria isso desde muito cedo na sua vida. Desde muito cedo. Não limite o que Deus quer fazer na sua vida, porque o seu olhar para a sua própria situação é muito diferente para o olhar de Deus. Aqui nos nossos jovens da igreja a gente fala, procure as melhores universidades, faça os melhores cursos, acredite nisso, sabe? Porque nós cremos que Deus tem algo maravilhoso para as nossas vidas. Esse é um olhar diferente para a fé. Invista no seu casamento, você não vai ouvir aqui, não acabe com o seu casamento, porque aí isso é muito fácil, porque aí não precisa nem de Deus. Por que a gente precisa de Deus no nosso casamento? Porque é um milagre quando duas pessoas conviverem. É um milagre, gente. Por isso que a gente precisa de Deus. Mas quando a gente permite que Deus haja, nós vamos ver a mão de Deus agindo no nosso. Tem certeza que tu quer isso, Maria? Amém, gente. As pessoas parecem um cemitério. Elas vivem um ritualismo. Não permita que isso aconteça na sua vida. Em nome de Jesus, seja vencido, seja repreendido esse ritualismo morto em nome de Jesus. Amém. Não aceite isso. Olha, começou essa frase espiritual, eu não vou aceitar, faça uma jornada de jejum, clame ajoelhado na presença de Deus. Ah, meu lar está frio, acabou isso aqui, vamos estabelecer um culto a Deus dentro da minha casa, nós vamos voltar a falar do Senhor Jesus, nós vamos olhar para os montes, porque de lá virá o nosso socorro. Amém. Vença essas ideologias secularistas que tiram Deus da mente das pessoas, dos nossos jovens, e aí tem muito. Tiram Deus da sexualidade, tiram Deus do casamento, tiram Deus dos negócios, tiram Deus da nossa vida. As ideias produzidas pelos homens, elas não aparecem Deus nela. Esqueça, como o Salmo 2 fala, o mundo se amotinou contra Deus. Não sou eu que estou falando, é o Salmo 2. A gente tem uma ideia, né, que está tudo beleza, azul, com bolinhas. É maravilhoso. Meus irmãos, o texto bíblico fala, o mundo está amotinado contra Deus. As ideias que o mundo produz, elas são ideias que não cabem ali. Deus pode ver. Mas nós somos diferentes. Deus está na nossa mente. Ele é a palavra que nós lemos. Nós consideramos isso em nosso coração. Amém? Não vamos deixar que o nosso intelecto seja dominado por essas ideias. Não vamos deixar que o nosso dinheiro, não vamos deixar que a tecnologia, não vamos deixar que o cientificismo, a ciência, a idolatria por ciência arranque isso. Não vamos deixar que o sucesso arranque isso. Não vamos deixar que as utopias roubem isso do nosso coração. A nossa mente pertence a Deus. Estamos admirados pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, gente. Eu quando olho para Malu, minha neta, meu joelho chega lá na dobrada, assim. Apaixonado por ela.
Já viu como a minha neta ri, gente? Ah, vocês não viram, não. Se vocês leem, seu cara pode estar mal, seu time pode estar perdido. Que não é difícil para mim, né? Sentir esses sentimentos ultimamente. Seu time pode estar horrível no campeonato. Você pode estar mal de alguma coisa. Você olhou para aquela criancinha rindo, você esquece tudo. Eu tenho uma admiração por Malu muito grande. E aí quando eu olho para aquilo, eu esqueço das coisas que eu vivo, né? Você esquece dos problemas. Mas eu olhando para Malu, ela ri para todo mundo, né? Agora tu já viu quando Tatiana, a mãe dela, chega perto, é ainda mais diferente. Ela já olha, dá um sorriso e ela abre os braços para ir para o colinho de Tatiana. Que a sua fé seja renovada assim. Que você olhe para o Senhor Jesus dessa maneira. Gente, quando o endemoniado Gadareno foi liberto, ele vivia num cemitério. Vocês estão lembrados dessa passagem? Que situação terrível. Jesus libertou aquele homem. Ele voltou para contar para todos os seus que havia acontecido. A Bíblia fala que ele foi a 10 cidades, a Decápolis, pregar o que Jesus tinha feito na vida dele. Quando aquela mulher, com vários casamentos desfeitos, onde ela tinha apostado toda a sua felicidade naqueles casamentos, a sua admiração é pelo próximo homem que poderia aparecer. Ela era dependente, carente disso, como se um relacionamento fosse capaz de trazer felicidade para as pessoas. Sabe onde ela conheceu isso? Em Jesus Cristo. Quando ele falou para ela. Ali ela entendeu que a partir daquele encontro, da admiração que ela tinha por Jesus, rios de águas vivas fluiriam de dentro dela. Ela nunca mais teria sede. Ela nunca mais teria que se jogar num braço de um desqualificado para ela assim poder se sentir feliz. Meus irmãos, quando foram prender a Jesus Cristo, fariseus e escribas falaram: prendam a Jesus Cristo. Foram lá. Quando viram Cristo falando, eles não conseguiram prender Jesus. Voltaram para os fariseus, dizendo: como podemos prender? Nunca vimos ninguém falando e fazendo o que esse não está fazendo. Quando a gente admira o Senhor, a gente para de fazer a besteira que a gente faz. Ele coloca a gente num novo caminho. Quem quer ter a renovação da sua admiração, pode renovar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar.